estarmos aqui mais uma vez e podermos falar a você que está aí neste instante nos acompanhando pela nossa página da Igreja Cristo Salva Piauí, pelo Facebook. É um prazer imenso poder compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. E nós temos um assunto muito importante para falar com você, para falar a você nesta noite. Eu creio que é um dos assuntos, se não, na realidade, o assunto mais importante da sua vida. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Se você está aí, neste instante, ligado conosco, convide mais alguém para também acompanhar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus. Ao final desta palavra, nós estaremos orando por você, orando pela sua família. Nós estamos vivendo aí tempos bem turbulentos, difíceis, mas o Senhor é conosco e tudo vai ficar bem em nome de Jesus, se tão somente nós decidirmos buscar ao Senhor nesse momento em que estamos vivendo. Então, você que tem uma Bíblia, um exemplar bíblico aí na sua casa, você vai abrir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Nós leremos a partir do versículo 1. João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que diz assim, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você que está aí na sua casa, você que está nos acompanhando nesse instante, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos nesta noite compartilhando a tua palavra com irmãos que nos acompanham agora, meu Deus, através da internet, e nós somos gratos a ti. Quero pedir ao Senhor a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida deste irmão, desta irmã, deste amigo que nos acompanha neste momento. Eu oro ao Senhor e em nome de Jesus Cristo peço que o Senhor fale aos nossos corações, ministra através da tua palavra as nossas vidas e edifica a nossa fé neste tempo em que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto muito, muito belo. São palavras do nosso Mestre Jesus. E Jesus, ele está aqui se despedindo dos seus discípulos. A verdade é que os discípulos de Jesus, eles estavam extremamente aflitos e angustiados. Porque Jesus, ele acabara de chegar em Jerusalém. E Jesus havia dito para os discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, ali ele seria entregue nas mãos dos pecadores, e seria preso, e seria então crucificado. Os discípulos, sabendo disso, se colocaram em angústia. E agora nesse instante Jesus, ele está no cenáculo, e no cenáculo ele começa agora a consolar os discípulos,
a confortar o coração angustiado dos discípulos. E aquela hora em que Jesus estava ali não era nada fácil, era uma hora de angústia. Aquele momento em que os discípulos estavam ali juntamente com Cristo, era um momento de extrema aflição, era um dia difícil. Visto que aquele dia era uma quinta-feira, a quinta-feira do Getsêmani, onde Jesus, posto em agonia, orava e suou sangue, dada a agonia da sua alma. Esta quinta-feira foi a quinta-feira da traição de Judas, quando Judas, vendendo a Cristo por moedas, o entregou na mão dos pecadores para ser crucificado. Esta quinta-feira era a quinta-feira da negação de Pedro, quando Pedro nega Jesus. Era a quinta-feira da prisão de Jesus, quando Jesus seria preso. Então os discípulos estavam ali turbados, aflitos, angustiados. Estavam tristes porque sabiam da partida de Jesus Cristo. Estavam tristes porque a solidão já estava latente na alma deles, sabendo que Jesus havia de deixá-los. E é nesse contexto, quando os discípulos estão tomados de tristezas, quando os discípulos estão tomados de angústias devido às dificuldades que eles estavam enfrentando e que viriam a enfrentar, é neste momento que Jesus traz conforto ao coração dos discípulos. E de que maneira Jesus conforta o coração dos discípulos? Que palavras Jesus usa para confortá-los? A Bíblia vai nos informar aqui em João 14, versículo 1 ao versículo 6, que Jesus, ele fala aos discípulos sobre o céu. Jesus, no momento de angústia dos discípulos, no momento em que os discípulos estavam com medo da solidão, no momento em que os discípulos estavam com medo das aflições, das dificuldades que os aguardava, a Bíblia diz que Jesus os conforta falando sobre o céu. E nós vamos ver, querido, de que maneira esta palavra de Jesus sobre o céu ajudaria a acalmar os discípulos no momento de aflição. Porque certamente esta palavra pode sim também trazer alento à nossa alma. Essa palavra também de Jesus, tal qual foi para os discípulos, ela pode sim ser para nós hoje uma palavra de conforto, de segurança. Uma palavra que trará fortalecimento para as nossas vidas e nos ajudará também a passar pelas aflições, pelos momentos difíceis. Visto que na Bíblia Sagrada nós não encontramos de forma alguma a ocultação das adversidades por parte daqueles que buscam a Deus. É verdade que a Bíblia vai nos ensinar a não fugirmos dos problemas, a não ignorarmos os problemas. É verdade que a Bíblia vai nos ensinar, queridos, a não vivermos de maneira inerte diante dos problemas. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a nos pôr de pé diante dos problemas, diante das adversidades da vida e lutar. E viver apesar dos problemas, apesar das adversidades, apesar das lutas. Tal qual como a vida se apresenta para nós, se é na angústia, a palavra vai dizer, se te demonstrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então nós temos sim que nos erguer,
E Jesus, ele vai usar aqui palavras de conforto, de consolo e de fortalecimento ao coração dos discípulos que estavam angustiados. Talvez você aí na sua casa esteja angustiado agora. Talvez você aí na sua casa esteja tomado por medo. Os discípulos também estavam tomados de medo. Dado aos acontecimentos que pré-anunciados por Jesus Cristo. Talvez você aí na sua casa está aflito, está à beira de uma depressão. Talvez aí você está tomado pela ansiedade, com dúvidas com relação ao seu futuro. Isso te põe em pavor. Mas veja o que Jesus faz com os discípulos. Jesus fala aos discípulos sobre o céu. Agora, de que maneira essa promessa de ir para o céu vai me ajudar a acalmar o meu coração, que está perturbado pelas aflições da vida? Que está perturbado, assim como o coração dos discípulos estava. A resposta, queridos, é simples. Há um hino antigo, escrito já há muitos anos atrás, que traz uma frase, que talvez traga clareza e defina o valor destas palavras de Jesus Cristo ao coração dos discípulos e hoje aos nossos corações. Porque este hino, ele diz assim: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Preste bem atenção, porque Jesus, ele está ensinando os discípulos sobre o destino final. Jesus está falando aos discípulos sobre a jornada final da vida deles. Ele está ensinando aos discípulos sobre o lar celestial. Agora veja bem, por que Jesus faz isso? Por que no momento de aflição, de angústia de alma, os discípulos são ensinados por Jesus com relação ao destino final, com relação ao céu? Jesus faz com que os discípulos olhem para a linha de chegada. Jesus faz com que os discípulos tirem os olhos da situação que eles estavam vivendo no momento e coloquem os olhos um pouco no seu destino final, na caminhada, no fim da trajetória. E Jesus diz aos discípulos que a trajetória era, na realidade, o destino final desta trajetória dos discípulos seria o lar celestial. E por que isso faz diferença? Por que Jesus faz isso? Preste bem atenção. Quando nós viajamos para algum lugar, e nesta viagem nós nos deparamos com uma estrada ruim, com uma estrada difícil, nós temos o desejo de voltar. Nosso desejo é de voltar atrás. Agora, quando nós estamos em algum lugar e nós estamos voltando para casa e a estrada se mostra difícil, ruim, nós não temos o desejo de voltar, nós temos o desejo de chegar logo. Nós temos o desejo de chegar logo. O desejo é diferente. Não é de voltar, não é de recuar, não é de desistir, é de chegar logo. Então o que Jesus faz com os discípulos? Jesus ensina aos discípulos que eles estavam indo para casa. Jesus ensina aos discípulos que a jornada deles, o final desta jornada seria o lar, seria a casa do Pai, seria a mansão, a mansão celestial. É exatamente por isso, queridos, que Jesus fala sobre o céu. Ele dá o destino final da caminhada aos discípulos. Isso é poderoso, porque a certeza de um lar celestial, no final da jornada da nossa vida,
traz sobre nós a alegria para viver, a força para suportar qualquer situação, para suportar os intempéries da vida, as tempestades da vida, para encarar, para enfrentar as adversidades da vida, entendendo que nós estamos indo para casa. Então quem entende que está indo para casa, não tem medo, não tem vontade de voltar para trás, não tem vontade de desistir, não entra em desespero, não entra em pânico, não fica angustiado, depressivo, porque está entendendo que está em uma trajetória difícil, porém, em direção ao lar, em direção à casa do Pai, a mansão celestial. Então Jesus, ele anima os discípulos, trazendo esta certeza. E a verdade, queridos, é que o próprio Jesus, enquanto viveu nesta terra, ele viveu com esta mentalidade. O próprio Jesus, ele, nos momentos de aflições e angústias, que a sua trajetória de vida aqui na terra lhe proporcionou, a Bíblia vai nos informar que Jesus viveu com esta mentalidade. Por isso, ele conseguiu suportar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, percebam comigo, acompanhe se for possível aí na sua casa. Porque Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então repare que o texto vai nos trazer a clareza de que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Há uma alegria proposta para você, para mim, para nós, para os que creem. E esta alegria é que no final da jornada da nossa vida, nós estaremos diante do Pai. Nós estaremos contemplando Deus. E esta verdade, queridos, ela precisa encher o nosso coração de motivação para viver. Esta verdade, ela precisa nos encher de ânimo, de alegria, mesmo em meio aos maiores vendavais. Entendendo que vale a pena suportar a cruz. Vale a pena suportar a cruz. E não desistir, não recuar, ir até o fim. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 18. Trazendo esta mesma visão, esta mesma mentalidade, este mesmo coração, ele diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Veja que precioso, queridos, é entendermos isso. Você quer poder para a vida? Você quer poder para viver? E viver de maneira que nada te pare, que nada vai te colocar deprimido, em depressão, em angústias terríveis. Creia que você está em uma jornada em direção ao seu lar celestial, a casa do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: vocês que são de Cristo, pensem nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Pensem nas coisas que são de cima. Sabe, queridos, para os cristãos, para aqueles que creem em Jesus, eles precisam compreender que neste mundo, nós precisamos, mais do que nunca, compreender que neste mundo nós somos peregrinos. Nós precisamos compreender que neste mundo nós somos estrangeiros. A nossa origem não é aqui. O nosso destino final também não é aqui.
Nós estamos passando. Nós estamos em uma jornada. É uma trajetória, é um tempo da nossa existência, onde o Senhor nos permite viver dias aqui neste plano. Mas que nós não somos daqui, nós estamos aqui. O nosso lar é o lar celestial. A nossa pátria é a pátria celestial. Então, diante das provas, diante dos sofrimentos, diante das tribulações, você precisa levantar a sua cabeça. Olha aqui para mim, você que está aí na sua casa, diante da adversidade que se apresenta aí, muita luta, é muita aflição, é muitas situações acontecendo diariamente. A crise na saúde, é crise política, é crise econômica. São males que nos ameaçam por todos os lados. E diante de tudo isso, você precisa levantar a sua cabeça e olhar para o seu destino final e crer na palavra de Deus. E ter paz. E estar seguro em Deus. Porque a nossa jornada cristã é sim sofrimentos. É cruz. É dor. Mas ao final é glória, é céu. Aleluia. E nós precisamos tanto, queridos, nos agarrar às promessas do Senhor mais do que nunca. Mais do que nunca nós precisamos compreender que esta leve e momentânea tribulação não há de se comparar com as glórias, com a glória que há de vir sobre nós, que nos há de ser revelada. Aleluia. Mas sabe qual que é o problema? É que até mesmo os cristãos não compreendem que a vida não é só o aqui e agora. Até mesmo os cristãos têm uma mentalidade de que a vida agora é a única coisa que possuem. E não é. Compreenda isso. Que a vida agora não é a única coisa que você possui. Não é a única coisa que você tem nessa jornada da sua existência. Não é simplesmente a vida aqui e agora. Não é. E sabe, muitas pessoas estão tomadas de angústia, de aflição. Nesse instante. Pelo mundo inteiro. O mundo inteiro está aflito. O mundo inteiro está angustiado. E uma das razões é porque enxergam a vida simplesmente neste plano natural e terreno. Uma das razões é simplesmente porque entendem que a vida é somente esta caminhada do berço à sepultura. Eles compreendem que a vida é só isso. E se você compreende que a vida termina na sepultura, você vai ser tomado de angústia e de pavor, porque os dias não são fáceis. Se você compreende que a sua vida, que a sua jornada é do berço à sepultura, você vai ser tomado de angústia, porque os dias são tenebrosos. Mas se você crê na promessa do Pai, você vai ser tomado de júbilo e alegria, porque a morte não vai ser pavor para você, não trará angústias para a sua alma, você não vai temer, você não vai ter medo, você vai estar pronto, porque você entende que o final da sua trajetória não é a sepultura, é a mansão celestial, é a presença do Pai, é estar diante de Deus, é estar diante de Jesus. Aleluia. Então levante a cabeça, querido. Olhe para frente. Melhor ainda, olhe para cima. Olhe para o céu. Olhe para a sua recompensa final. Olhe para a glória que está proposta para você. Olhe para a sua herança. Olhe para a sua pátria.
Mais do que nunca nós precisamos meditar sobre o céu, estudar sobre o céu. Mais do que nunca nós precisamos rever as promessas de Jesus com relação à vida eterna. Levante a sua cabeça. Medite neste tempo de turbulência sobre este triunfo que o Senhor nos proporciona em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Ele viveu nesta terra, e enquanto ele viveu, ele sempre viveu acima de qualquer circunstância. E ele disse: filhos, no mundo vocês terão aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele vai nos dar poder também para vencer. Você vai vencer. Vai ficar tudo bem. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e veja como Ele descreve o céu. Ele promete claramente aqui, no versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 14 de João, ele promete claramente que vai voltar. Ele diz no versículo 3, olha, quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então ele promete que vai voltar. Veja que promessa gloriosa. Nós não podemos, queridos, negar que algumas pessoas chegarão ao céu passando pelo vale da sombra da morte. Isso é fato. Isso é inegável. Mas é verdade também que aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, jamais provarão a morte. Porque serão tomados por Jesus. Sim, é uma promessa da palavra de Deus. Jesus, ele fala na sua palavra, que voltará, ele voltará. E o céu e o Pai nos aguardam. O céu e o Pai nos espera. Este lugar de amor, este lugar de alegria nos espera. E quando, queridos, o apóstolo João, ele teve a visão do Apocalipse e ele descreveu o céu. Na realidade, João tentou descrever o céu. Porque na tentativa de descrever o céu, João, ele procura palavras e por pouco não lhes falta palavras para traduzir o que ele viu lá. E aí, queridos, ele começa a trazer símbolos de comparações com relação ao céu. Só que aí parece que lhes falta palavras e símbolos para traduzir o que ele está vendo lá, o que tem lá no céu. E aí ele para e ele começa a falar do que não tem. Ele diz, tem muita coisa, parece que ele pensa assim, tem muita coisa. Não dá para traduzir em palavras, não dá para traduzir em símbolos, tudo que tem lá no céu. Mas eu vou tentar descrever para vocês o que eu estou vendo aqui, que não tem no céu. E em Apocalipse capítulo 21, também no capítulo 22, João apresenta uma lista de coisas que não estão lá no céu. E ele diz assim, no céu não haverá morte. Lá ninguém morre. Lá a morte não assombra, não assusta, não atinge ninguém. Ele diz na palavra que lá não haverá tristeza. Você que está triste agora. A eternidade no céu, diante de Deus, lá não haverá tristeza. A palavra vai dizer que lá não haverá choro. Você que está chorando.
Você que está chorando agora e aflito diante de tantas situações que você tem vivido, eu quero dizer uma coisa para você: um dia você estará adentrando nas mansões celestiais, e quando você chegar lá, você vai ter uma recepção consoladora. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais choro, não mais tristeza, não mais dor, não mais noite, não mais morte, porque as primeiras coisas são passadas. Então, queridos, será um lar maravilhoso, será um momento glorioso da nossa história, onde nós vamos desfrutar para sempre de Deus, da presença de Deus. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus, ele deixou claro isso aqui na palavra em João 14. Ele disse: olha, eu vou para o Pai. E ao mesmo tempo que ele diz eu vou para o Pai, ele também diz: eu sou o caminho que conduz ao Pai. Ele ensina como chegar ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é um caminho da paternidade. Voltar para o Pai, só por meio de Jesus. Ir para os braços do Pai, só por meio de Jesus. Estar com o Pai, só por meio de Jesus. Jesus, ele deixa claro, queridos, que o céu é um lugar real. É um lugar de amor. Agora, eu quero lhe dizer algo muito sério. O céu é um lugar exclusivo. O céu é um lugar exclusivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem todos vão para o céu. Nem todos irão para o céu. Então não adianta pregar isso, porque nem todos irão para o céu, apesar de o céu ser para todos. Mas nem todos irão para o céu, porque o céu é apenas para aqueles que creem. A salvação é apenas para aqueles que creem. A palavra de Deus vai dizer que é a fé em Jesus Cristo que traz salvação sobre a minha vida. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus, somente por meio de Jesus. Então, quando você lê a palavra, você vai ver que Jesus, ele não se limita simplesmente a ensinar o caminho. Jesus, ele não se limita simplesmente a mostrar o caminho. Mas a palavra vai dizer que Jesus é o caminho. Ele é o caminho que conduz ao céu. Ele é o caminho que conduz a Deus. Ele é o caminho que conduz ao Pai. E na verdade, queridos, um dos primeiros nomes dados à fé cristã na palavra de Deus é caminho. É um novo caminho. Jesus abriu um caminho. E este caminho é o próprio Cristo. Essa declaração de Jesus, ouça-me bem, essa declaração de Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim, elimina qualquer outro caminho para chegar a Deus. Quando Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está eliminando qualquer outro caminho para chegar a Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. Não tem outra forma.
Não tem outra proposta. O caminho é Jesus Cristo. Infelizmente, eu vou falar algo muito sério aqui. Infelizmente, hoje, as pessoas pensam que toda religião é boa. Hoje, as pessoas pensam que toda religião leva a Deus. O importante é ser sincero e ser honesto. E está tudo resolvido. Hoje as pessoas pensam que se eu tiver uma religião, independente de qual ela seja, e eu seguir essa religião direitinho, pronto, está resolvido. Só que isso não é verdade, queridos. A religião, ela não pode salvar. Nenhuma religião, você que está me ouvindo, nenhuma religião pode te levar para Deus. Não, mas a minha religião é a católica. Não, mas a minha religião é a espírita. Não, mas eu sou um evangélico agora, religioso. E essa minha religião vai me levar. Nenhuma religião vai salvar você. Nenhuma. Não, mas eu sigo direitinho os protocolos da minha religião, a liturgia da minha igreja. Eu sigo direitinho as regras que a minha denominação impõe. É impotente para te salvar. Não pode salvar você. Nenhuma religião pode levar você a Deus. Nenhuma religião pode reconciliar você com Deus. Nenhuma religião pode salvar você. Porque a palavra vai dizer que o único caminho para Deus é Jesus. O único caminho para Deus é o Cristo. A palavra também vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há ninguém no céu que possa interceder junto ao Pai em favor da sua vida, a não ser Jesus. Então não adianta pedir a qualquer outro para interceder ao Pai, junto ao Pai em favor da sua vida. Não. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele morreu na cruz por mim, por você. Só Ele pagou o preço, a dívida pelos nossos pecados. E somente Ele tem poder para interceder pela minha vida, pela sua vida. E para nos livrar do inferno, para nos salvar dos nossos pecados e nos fazer adentrar nas mansões celestiais. Por isso você que me ouve agora, entenda, você precisa de Jesus. Se agarre a Jesus. Firme-se em Jesus. Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. E esse caminho é Jesus Cristo. No meio desta tormenta que está, é Cristo Jesus. Então você que me ouve agora, eu quero orar junto com você agora em nome de Jesus. Onde você está aí na sua casa? Talvez haja alguém que precisa ouvir esta mensagem, que precisa ouvir esta palavra. A palavra fica salva aí na nossa página no Facebook. E você pode compartilhar com essa pessoa. Este amigo seu, este irmão, esta pessoa que você lembrou agora. Compartilhe com esta pessoa, para que ele ouça sobre Jesus, para que ele conheça sobre Jesus, porque o Senhor Jesus diz: crede em Deus e crede também em mim. A tua fé vai ser essencial neste tempo em que estamos vivendo. Não perca a fé. Não desista de crer. Continue crendo. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida agora. Você que está me ouvindo agora,
quero abençoar a sua casa, orar pela sua vida. Talvez haja alguém que ouve esta palavra e deseja agora receber a Jesus como seu Salvador pessoal, entregar sua vida a Jesus Cristo. Talvez você não aguente mais tanta angústia, tanta dor, tanto desespero, aflição na sua alma, tanta insegurança. Jesus quer te dar segurança para viver essa vida. Então eu te convido agora, você que quer receber a Jesus como Salvador pessoal, aí onde você está, abra o seu coração e ore comigo agora, repita esta minha oração, em nome de Jesus. Pai, nesse instante, eu reconheço a Ti como o meu Senhor, como o meu Salvador. E eu confesso a Ti os meus pecados e decido abandoná-los, deixá-los para trás. E agora eu recebo a Jesus como meu Salvador pessoal, como Senhor da minha vida. E decido viver este novo caminho que o Senhor Jesus revelou para mim. Amém. Você que fez esta oração, você que ouvirá este vídeo e fará esta oração, que Deus abençoe a sua vida. Entenda que você pertence a um novo reino agora, ao reino de Deus. E você precisa agora buscar a família da fé e caminhar junto com esta família da fé. Aleluia. Eu quero orar por você aí na sua casa, para encerrarmos. Os amados ainda vão louvar para encerrar, mas antes eu quero orar por você. Precioso Pai, nós te agradecemos por esta palavra. E agora nós te apresentamos esta vida, este irmão, esta irmã. Nós te apresentamos esta família que agora está em frente a um computador, a um celular, a uma TV. E nós clamamos a Tua misericórdia sobre os Teus servos agora, a Tua graça sendo derramada sobre eles. Nós vivemos dias tão difíceis, mas que estas palavras confortadoras e consoladoras de Jesus possam encher o coração deste irmão, desta irmã, e possa, meu Deus, trazer para ele agora e para ela consolo, conforto nestes tempos difíceis, e que eles possam, meu Deus, se levantar na força do Espírito Santo e no poder desta palavra, para viver, meu Deus, estes dias com alegria, apesar, meu Deus, da trajetória difícil, entendendo que o final da trajetória é o céu, é a mansão celestial. Ó Pai, então nós te agradecemos, meu Pai, te agradecemos por Jesus, te agradecemos por este novo e vivo caminho revelado em Jesus Cristo, ó Deus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Que a Tua graça repouse sobre a nossa cidade, que a Tua bênção repouse sobre o nosso povo, e que o Senhor guarde o nosso povo, ó Pai, deste mal, desta pandemia que tem assolado as nações. Que o Senhor possa guardar a nossa cidade, Pai, e que o nosso povo possa passar tudo isso em segurança, em nome de Jesus, ó Pai. Que todos os males que operam contra a nossa cidade, meu Deus, que batam em retirada agora, que recuem agora, ó Pai, e que não hajam mais vítimas deste mal na nossa cidade, mas que o nosso povo esteja guardado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que os Teus anjos, espíritos ministradores, estejam ministrando em favor desta cidade, em favor deste povo, e guardando em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, nesta